Olá, boa noite. Estamos começando o nosso 18º dia desses 21 dias de trabalho de apometria. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre as propriedades da matéria e apometria, tá? Quando eu falo aqui das propriedades da matéria, nós vamos pegar um pequeno trecho, né, do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, para falar a respeito, tá certo? Antes, porém, deixando aqueles recadinhos básicos, gerais, que fazem parte, né, do trabalho, te convidando primeiro a se inscrever nas nossas redes sociais, depois você pode pausar o vídeo e voltar, tá? E se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Se você está chegando agora, nós estamos no 18º dia, nós já tivemos uma palestra inaugural e 17 outras palestras, tá? Procura aqui embaixo, na descrição do vídeo, para que você tenha a relação completa, e a nossa sugestão é que você assista na sequência as palestras, tá? E por que disso? Porque nós estamos trabalhando um raciocínio, tá? Não que você pode assistir qualquer palestra de forma aleatória, mas nós estamos trabalhando um raciocínio, tá ok? Bom, obrigado, quero agradecer aqui a sua presença, você que está nos acompanhando no nosso trabalho, deixando o seu like, porque isso ajuda a compartilhar o vídeo, né? Compartilhando mesmo o vídeo, pegando o link e mandando para outras pessoas, porque nós estamos aprendendo exatamente como trabalharmos nesse período que nós nos encontramos, né? Relacionado ao coronavírus, né? Trabalhando toda a parte espiritual que isso envolve, né? Daquilo que nós podemos fazer. E temos um trabalho grande. E esse não é um trabalho ligado ao coronavírus, né? Ao Covid-19, a doença. Não é. Esse é um trabalho ligado à era da regeneração, tá certo? Então, daqui até o nosso 21º dia, agora eu vou reforçar bem isso. A gente vai falando, coronavírus e tal. Então, gente, vamos agora reposicionar a verdadeiro trabalho que nós estamos fazendo. Esse é um trabalho para o momento que nós estamos vivenciando de transição para a era da regeneração, tá certo? Era da regeneração. Então, ó, TER, transição para a era da regeneração. E é importante dizer que, conforme a espiritualidade nos ensinou, a era de provas e expiações acabou, né? A era de provas e expiações acabou. Não tem mais prova e expiação. Ninguém vai ser provado de mais nada. Agora, meu amigo, nós temos que viver uma vida espiritual. Nós temos que provar, e não é provar para ninguém não, nós temos que vibrar nessa condição, tá? Porque é simples. Eu tenho aqui, vamos dizer assim, um plano vibratório, e esse plano vibratório se chama Era da Regeneração, tá certo? É uma era da regeneração que estamos vivenciando no planeta Terra. Imagina, por exemplo, que eu tenho aqui uma escola, tá certo? Eu tenho aqui uma escola, e agora, para fazer parte dessa escola, nós temos que estar na faculdade. Ponto. Você está na faculdade? Bem, você entra. Você não está na faculdade? Bem, você vai ter que ir para a escola adequada ao seu estudo, tá certo? Então aqui nós vamos viver na Terra, né? Estamos entrando aí até 2060, vai estar completado toda essa transição, porque nós estamos na transição. É como se eu estivesse aqui, ó, tô a caminho. Aqui é provas e expiações, tá certo? Aqui é a transição e aqui eu entro para faculdade. Aqui é a escola, transição, faculdade, tá? E aqui eu tenho então provas e expiações. Provas e expiações, P. Então eu vou escolher. Vou escolher não. Eu posso ou ir para provas e expiações ou permanecer na era da regeneração, tá? E necessariamente não precisa ser nesse plano, pode ser em outro plano, mas
Normalmente vai ser aqui mesmo, nós já estamos aqui nesse plano, então a necessidade de ir para um outro plano. Então nós estamos vivendo essa era da regeneração. Então o que nós estamos vendo aqui são conhecimentos de base que pode nos ajudar, né, desde que a gente pratique, evidentemente, né, essa transição para a era da regeneração, tá certo? Eu acredito que ontem, um dia anterior, eu falei, ó, nós não temos um corpo físico. Não é físico como a gente pensa. Até o corpo físico ele é espiritual, correto? Pois muito bem, né? E numa das palestras eu citei, né, que o Dr. Lacerda dizia o seguinte, que nós estamos no umbral, né? Ele dizia que nós estávamos no primeiro nível do umbral, tá certo? Então, assim, ele, na visão dele, falou assim, não, nós não estamos na Terra, nós estamos no primeiro nível do umbral. Para baixo só tem mais umbral, para cima é o plano espiritual. Mas ele chegava a dizer que aqui onde nós estamos é umbral. E por que ele dizia isso? Por conta da negatividade, né? A espiritualidade mesmo, quando tudo isso estava começando, dizia que a Terra virou um grande cemitério, né? E em que sentido que eles queriam dizer isso? Pela quantidade de espíritos que passaram pela transição, mas que continuavam ligados à Terra. Enquanto eles deveriam evoluir, né? Porque a Terra, gente, é um grande... olha, podemos imaginar assim, você já viu um elástico? Pensa no elástico. Pensa assim, puxa esse elástico. É como se a Terra fosse exatamente um elástico. Se a gente aproveitar, a gente, ó, pum, entra naquele elástico e vai longe. Mas se a gente não aproveitar, o elástico estoura na gente, vai até machucar, né? A gente vai continuando para trás, para trás, para trás, para trás, chega a hora que o elástico vai arrebentar em cima da gente. A gente fez tudo certinho, vum. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que nós estamos tendo a oportunidade de aqui no plano físico, né? Nesse plano físico, ele tem uma densidade. Vou por aqui, ó, densidade. O nosso corpo espiritual possui uma outra densidade, tá? Para nós trabalharmos o nosso corpo espiritual aqui no mundo dos espíritos, tá? Nós levaríamos muito mais tempo. Por quê? Porque a energia aqui é uma energia igualitária. Qualquer coisa que eu faça aqui é uma energia muito sutil. O meu corpo, nosso corpo espiritual, ele pode estar carregado de energias negativas. E essa energia que é sutil, porque ela vibra num determinado plano, ela não atinge o corpo espiritual de uma forma rápida. Já se esse mesmo corpo espiritual ele tiver sintonizado a um corpo físico aqui na Terra, tá? Aqui na Terra, qualquer mazela que ele trate aqui, estando aqui na Terra, estando atrelado, né, a um corpo físico, dentro de um... nasceu, vamos dizer assim, na Terra, né? Começou a sua jornada de reencarnação, beleza. Então ele nessas condições, se for feito um trabalho espiritual que ele faça, ou que façam para ele, né, terceiros ajudando, ou ele mesmo faça para ele mesmo, uma autoapometria, ele não é tão beneficiado como se ele estivesse, no caso assim, não, é o contrário, ele é muito beneficiado. Por quê? Porque essa energia, ela que é produzida pelo nosso corpo físico, que a gente pode se auto-aplicar, ou uma outra pessoa aplicar, e ela vai direto para o espírito. E como a nossa Terra, ela gera um magnetismo, uma energia muito mais sólida, eu preciso apenas de uma pequena energia para transmutar esse espírito, onde aqui de repente poderia ser maior, tá? Então esse é um dos benefícios de vivermos no plano físico, por que a gente acaba então tendo essa possibilidade de ganho, por que a gente escolhe viver aqui, né?
escolhe viver aqui exatamente porque temos a mesma situação que foi falada aqui, né? Ou seja, bom, você, para continuar vivendo aqui, você tem que estar nesse padrão. Se não tiver nesse padrão, né? Tem que estar nesse padrão aqui, da era da revolução. Era da regeneração. Se você não estiver vibrando na era da regeneração, você não consegue permanecer, tá? Não só não consegue, como nós estamos recebendo mais luz, e foi até algo que eu falei outro dia, né? Como estamos recebendo mais luz, a tendência é que expurgue mais doenças manifestas no seu corpo espiritual. E às vezes até no corpo físico. Né? Então, daí os benefícios, né? Inclusive a gente poder trabalhar com a apometria e já ir trabalhando com isso. Tá? Isso tudo, gente, é para dar um pano de fundo para o assunto de hoje. Para mostrar que, de fato, mesmo a gente vivendo no mundo físico, ele tem sim um nível de espiritualidade, que é mais grosseira para o espírito. Tá? Mas, quanto à forma em si, nós temos planos que têm uma densidade maior. E temos planos que têm uma densidade mais sutil. Tá? Muito bem. Com isso, a gente está vendo que existe propriedades da matéria. A matéria tem propriedades, né? Tanto é que tem propriedades que eu destaquei aqui um trecho do código do livro de perguntas e respostas, né? Que é o livro dos Espíritos, que foi escrito por Kardec. E no livro dos Espíritos, né, quando chega nessa hora das propriedades da matéria, Kardec pergunta ao espírito, né, ao mentor que está lá respondendo. E ele pergunta, de acordo com o que vindes dizer, né, isso é uma continuidade, mas dá para a gente falar aqui. De acordo com o que vindes dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou solitárias dos corpos não passariam de modificações de uma única substância primitiva? Então, nesse diálogo, o espírito, o mentor, né, que pode ser o espírito da verdade, mas pode ser algum outro mentor, ele chega e diz que todas as substâncias do universo, tudo, são modificações de uma única substância. Aí você vai dizer o quê? A água, o fogo, a madeira, a roupa, todas essas coisas onde a minha vista alcança, são modificações de uma única substância? Essa é a pergunta. E o Espírito da Verdade responde, sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-la. Aqui é uma pergunta que a gente pode entender assim, tá, então, lógico, se meu órgão não estiver destinado a perceber, se eu tiver algum problema na visão, eu não vou ver. Poderíamos pensar desse jeito, né? Mas não. A disposição aqui, gente, tem a ver com merecimento. Essa disposição aqui, ó, tem a ver com merecimento. Tá? Que não é conquistado numa vida, é conquistado numa média de vidas, né? Ao longo de algumas vidas que nós tivemos, isso vai gerar, além da própria vida, né? Vai gerar uma maior disposição para A ou para B, para melhorar ou para piorar, para se curar ou para adoecer. Tá? E aí o espírito continua. A demonstração desse princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Ou seja, ele está dizendo que nem todos percebemos. Deixa eu riscar aqui, ó. Percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Aí ele continua. Olha só, vou até passar aqui um traço aqui, ó. Ele continua.
Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. Uns que veem azul, outros veem vermelho. Os que para uns é veneno, para outros pode ser inofensível. Ou salutar, e salutar aqui ele tem o significado de benéfico. Ou seja, gente, ele está dizendo o seguinte, para um de vocês pode ser detestável. Para outros pode ser um veneno ou pode ser salutar. Tá? Então, assim, a mesma substância, ela vai ter uma diferença segundo a nossa disposição dos nossos órgãos, que é baseado no merecimento de cada grupo, de cada pessoa. Tá? Então, para um será veneno, para outro será salutar. E isso aqui, gente, quando a gente estuda e a gente vai compreendendo as nossas coisas, isso aqui acaba sendo muito libertador. Por que é muito libertador? Porque não importa o que seja, copo de veneno. Bom, pode ser que para você seja veneno, pode ser que para mim seja salutar, possa ser bom. Entende? Esse é o sentido de salutar. Então, o que para uma pessoa podia significar um fato, para outra pode significar uma oportunidade. Tá certo? E creiam, isso é verdadeiro. Tá? Isso não é uma coisa para a gente chegar, tá, o que eu vou fazer com isso? Eu vou instalar? Não, isso é uma coisa para se manter vivo na nossa mente, de como as coisas são. E aí eu separei aqui para nós, eu vou tirar isso aqui, até um artigo que saiu, deixa eu ver aqui, em 5 de setembro de 2018, tá? 5 do 9 de 2018. Saiu na BBC News, mas saiu em todos os jornais, tá? Jornais, revistas. Todos nós aqui devemos ter lembrado mais ou menos do Zika vírus, né? Porque o Zika ele deixou uma certa sequela na população, né? Em algumas pessoas que foram picadas por esse mosquito e tiveram problemas, né? Ou de dores no corpo e até problemas um pouco mais sérios, né? E quando eu digo sério, eu digo no sentido de crianças que foram de alguma forma submetidas a esse vírus, né? Sem defesa pessoal, né? Ainda, né? Sem saber como lidar com esse tipo de vírus. Esse é um vírus que a pessoa pode adquirir, mesmo com cuidados, né? Ela acaba sendo picada, né? E a partir daí que isso acontece, pode se desenvolver, né? Em alguns casos, a transmissão, né? Na verdade, assim, esse vírus pica, né? Naquele transmite, ele vai picando, ele vai transmitindo através da picada, e aí corre o risco da pessoa pegar esse vírus, né? E entre o grupo de mulheres que pegaram o Zika vírus, elas tiveram então crianças que nasceram com problemas cerebrais, né? Mas olha que interessante, essa mesma reportagem, deixa eu ver se eu consigo aumentar ela aqui, essa mesma reportagem, né, mostra que o vírus da Zika ele pode dar origem em tratamento para tumores de cérebro. Olha que interessante. Tá? É claro que eles já fizeram testes com ratos, né? E isso acaba acontecendo, né? Então, quando eles fizeram um teste, por exemplo, no ratinho, ela se mostrou super favorável, né? E por que se mostrou favorável a ele? Por causa disso aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. Por causa disso aqui, ó. Tá? Não só por causa disto, mas por causa também disto aqui.
Para uns é veneno, para outros é salutar. Uns podem ter nascido com problemas, né? E outros vão se beneficiar. Por quê? Porque se as coisas avançarem, né? Exatamente como se mostraram bastante propiciadoras, quantas, né? Pessoas podem se beneficiar disso, tá certo? Então, para uns é veneno, gente, para outros é salutar. Para esse grupo que vai se beneficiar dessa aplicação, vai ser salutar, né? Vai beneficiá-los. Então, nós não podemos ter medo. Hoje eu estava até falando, vou falar de medo. Eu falei, não, vou falar de algo que atrai o medo. E mostrar que é infundado. É claro que não podemos dizer, ah, não, eu não vou pegar, né? E sair com o peito aberto. Isso aí, os próprios mentores recomendaram que não se faça isso, né? Por mais que seja espiritual. E parece que entra em choque, mas não entra. Porque cada situação tem um objetivo diferente. Cada situação tem um objetivo diferente. Né? Então, para uns é salutar, para outros é veneno. O Zika vírus, para uns, assim que essa, vamos dizer assim, pesquisa avançar, para uns vai ser salutar, enquanto para outros foi um veneno. Né? O que faz, né, ser algo que possa nos fazer benefício? Então, gente, é praticar o que Jesus ensinou, né? Amar ao próximo como a si mesmo, e etc, etc, etc. Porque o que faz algo ser, né, se aproxime de nós ou se afaste de nós, tem a ver com o nosso pensamento. Tá? O que faz ser salutar, o que faz ser, saudável, depende do nosso pensamento. Então depende de você, né? Depende de nós. E na apometria nós estudamos muito, eu particularmente, né, a gente coloca isso muito no curso, estudamos muito sobre isso. Principalmente através do quê? Das leis espirituais. Não as leis da apometria, mas leis espirituais. Leis que muitas vezes acabam sendo imutáveis, vamos dizer assim. Bom, então você já tem aí mais informações para você poder trabalhar, né? Sair do padrão de medo, sabendo que amanhã esse vírus ele pode ser positivo, né? Não hoje, não agora, né? Mas tendo essa visão. E uma vez que a gente tem essa visão, atrair isso para a nossa vida. Atrair mesmo. A gente deu alguns exercícios que a gente pode praticar com esse objetivo de pensar positivo, de fé, né? Isso é muito legal, às vezes, porque a gente se bobeia, né? Mas abre o seu dia com aquelas orações que nós passamos de encaminhamento, de proteção e encaminhamento dos espíritos, tudo bonitinho. Por quê? Porque isso já vai estar colaborando para esse trabalho. Você já vai estar fazendo a sua parte, tá? Ou seja, você já vai estar ganhando já as condições para que uma hora algo possa ser inofensivo ou salutar para você. Tá? Então, gente, a nossa aula aqui hoje tem esse objetivo, a gente poder refletir, né? Quando a gente fala de qualidades da matéria, na verdade, o assunto é bem mais extenso, né? Mas a gente conseguiu extrair aqui hoje um ponto importante para nós refletirmos. É mais uma vez o nosso plano de ação, né? Que nós estamos trabalhando durante todos esses dias, tá certo? E o não julgar, né? Amar o próximo e não julgar. Se a gente fizer vou chamar de tríade, né? São três coisas aí. Se a gente fizer isso, gente, a gente vai caminhar. Nós vamos continuar
progredindo, tá certo? Espiritualmente falando. Então, muito obrigado. Se você gostou da palestra de hoje, do assunto que nós abordamos, muito importante você deixar o seu like, tá certo? Para que esse vídeo possa ser assistido por outras pessoas. Que se tem mais gente assistindo e gostando, o Facebook entende que é legal e aí divulga para mais gente, tá bom? E tem muita gente nova entrando. E eu sei que de alguma forma você que está nos ouvindo aí tem nos ajudado nesse sentido, tá bom? Então, obrigado, gente. Bom descanso a todos, né? Aos que vão descansar. E amanhã a gente retoma. Até lá.